para se tratar da problemática da questão da droga-adição, em primeiro lugar, eu tenho que ter a percepção de qual ambiente eu estou falando e de como eu também acabo reagindo a partir do momento que estou no usufruto das drogas lícitas. Entendeu? Eu gosto de cerveja. Certo? Eu gosto de tomar um vinhozinho com a minha parceira todo final de semana. A questão, será isso o problema? Não, mas a consequência disso. Como é que nós podemos trabalhar aqui? Estão compreendendo? Por quê? Porque eu acabo dizendo, então, de novo, que mais uns são mais iguais que outros. O cerveja pode e o crack não pode. Mas qual que é a consequência? Então, será que o problema é a droga em si? Entende? Será que o problema é a droga em si? Ou será que o problema é maior que isso? É o nosso relacionamento social, cuja permissividade, ou seja, condiciona a fazer este tráfico comercial das drogas, em que umas podem e outras tantas não. E mais além disso, será que o uso consciente da droga ou não? Como é que nós podemos estruturar isso? Evidente que eu posso trazer vários outros elementos que vão complicar ainda mais nosso discernimento, mas eu não poderia deixar de falar para vocês para que a gente não parte do seguinte princípio: ele é drogado, mas que nós consigamos partir do seguinte princípio: qual é o problema que existe em nós? Porque criminalizar é fácil, né? Professora Luna? A minha contribuição nesse tema é da experiência que eu tive com os internos mesmo, né, da socioeducação. E também fora de lá, na minha vida, convivendo, né, com dependente químico e tal. Então, uma coisa que eu observei, eu falo para os alunos e eles ficam pensando, sabe o que é verdade, professora? O que a droga faz quando se usa a droga, que seja, eu vou falar dessas ilícitas, porque eu também eu tenho algumas críticas a fazer sobre as lícitas. Por quê? Para tomar, porque podem reparar, hoje em dia até o antibiótico você tem que pegar a receita, e é uma droga que a gente sabe, se tomar errado ainda pior. Tá, a mulher quer emagrecer, vai lá, pede receitinha para emagrecer e toma a droga de novo, não é? Vicia, inclusive, que a gente sabe que sim. Tá, tô com depressão, eu vou lá no psiquiatra, no médico, ele já me dá. Eles não querem saber a causa, às vezes, eles só querem anestesiar o problema e dão um remédio lá. Tá, você vai lá e toma. Quando eu vou trabalhar no Sense Joana Richa, que é de meninas internas, elas estão aqui para dependência química também, para tratar a dependência química. Ah, tá. Daí eu vou dar aula, as gurias assim, babando de droga que deram as lícitas. Daí eu começo a questionar. Daí eu começo a dar aquele filme, A Voz do Coração, que fala de como a gente vai revolucionar as coisas, né? Só que é ingênuo vai trabalhar um filme daquele dentro de um lugar que é tudo proibido, que é tudo não, e você não deve mexer naquilo que tá, no time que tá ganhando. E daí eu me incomodando, como é que eu vou dar uma menina drogada? Porque ela se drogava lá na rua. Daí ela tá lá dentro sendo drogada de novo. Daí eu pensava, mas será que ela tem problema mental? Eu pensava no começo, né? Acho que ela tem problema mental, então por isso que ela toma remédio. Enquanto ela estava no fechado, no regime fechado, ela estava drogada de remédio. Porque o psiquiatra, E outra porque é melhor, porque também... Eu falei isso até em público, eu não digo que esteja... Só cortem isso, se for o caso. Porque... ela drogadona lá, e eu questionei isso, né? Diante da direção. E daí o ponto não fala nisso, deixa assim que elas dão menos trabalho. Drogado dá menos trabalho, não é verdade? Às vezes com remédio, a pessoa não consegue nem raciocinar direito, eu queria chegar lá babando. Eu comecei a ficar muito nervosa com aquilo, comecei a questionar, daí eu falei, eu vou levar o filme e vou questionar com elas. Elas começaram a querer mudar a coisa lá dentro, porque elas perceberam isso, né? Mas eu fui tirada, não demorou 1 ano, eu trabalhei lá. Eu fui quase que... Eles fazem casinha, né? Como é que chama? Uma casinha para você entrar e você levar
faz uma casinha tonta aqui, ingênua, toda cheia de ideais, vai lá e cai na casinha. E daí você que não presta, você que está querendo mudar um sistema, né? Então tem essa coisa que eu questiono e fico horrorizada. A pessoa é viciada em doce, é viciada... até vício de comportamento a gente tem. E a gente fala que o outro é viciado, o outro tem problema com vício. A gente não. Então, de novo aquela história. Vamos nos ver também. A gente também é viciado. Tem vício de vários vícios. Não, mas a droga é só aquilo lá, aquilo que está lá. Outra coisa que eu me lembro sempre quando falo em droga, que tem, às vezes eu dou aula à noite, acho que o professor Denis também, né? Pegamos a mesma turma lá, que os caras chegavam uma turma de 6, assim, tudo chapado já. Segundo o estatuto da escola, você não deve aceitar dar aula para um chapado. Só que aqueles ali já estão anestesiados, porque vocês sabem que o limite da droga é assim, né? Você fuma tanto um baseadinho lá de maconha que daqui a pouco não dá nada. O efeito é psicológico, não é nem tanto real aquilo. Você fuma um bagzinho assim, aquilo potencializa, como o alcoólico, que também toma um pouquinho e já potencializa. A mesma coisa, e às vezes nem dá tanto, aí ele está imaginando que está dando. Se você der um mato ali com cocô de vaca, ele vai achar que é droga igual e vai ter um efeito igual. Que a gente já sabe que aconteceu também. Daí chega o menino lá, questionando as coisas da Jamaica e não sei o quê, e daí eu devolvo para ele que cada lugar tem uma cultura de estar compatível com aquilo, o pensamento. Mas agora trazer uma cultura que não é nossa, trazer para cá e querer adaptar, daí é outra coisa. Daí eu falei assim, o que acontece quando você se droga? Eu fico mais criativo, né? Isso aconteceu agora, faz umas 2 semanas. Fico mais criativo, professora, minhas ideias fluem, né? Daí é bom se sentir assim, espontâneo, cheio de ideias. Eu falei, pois é. E de onde que surgiram essas ideias? Da minha cabeça. Então, tua cabeça. Então, eram tuas as ideias. É sinal que elas estavam lá. A droga faz assim, A teia de sensibilidade é assim. Se usa a droga, ela arregaça um pouco. Opa! Daí começa a sair um monte de coisa das ideias. E você fica espertão, né? E daí começa a criar. É por isso que eu gosto, porque eu fico bem criativão, eu fico bem espertão, eu fico inteligente. Tá, fica, claro que fica. Mas isso saiu de dentro de você. Então é sinal que tá ali. Você tá fazendo a mesma coisa que a mulher, quando ingere a droga, você está fazendo a mesma coisa quando a mulher quer perder peso, em vez de fazer exercício, ela vai lá e toma uma droga para emagrecer rápido. Você também quer ficar criativo, ingere algum tipo de droga para ficar criativo rápido, ou mais espontâneo, mais alegre. Eu falei, isso aí saiu dentro de você? Saiu. Então é sinal que está aí dentro. Que tal fazer exercício para que isso venha saindo conforme você consiga tomar consciência disso? E assim que se tome consciência, você vai crescendo gradativamente. E não arregaça aquela teia de sensibilidade, que agora vem um problema bem sério. Quando você faz isso, a droga faz isso, ela fica laceada por semanas, até recuperar a elasticidade dela normal. Você fica semanas com aquela teia de sensibilidade aberta. Para o bem, mas também para o mal. Quem diz que a maconha é inofensiva, a maconha não dá nada, é uma droga light. Mentira. Convivi com pessoas que usavam diariamente, 3 vezes por dia. Ela vai potencializar as coisas que você tem, do bem e do mal dentro de você. Qualquer droga vai fazer isso, pode reparar. Até o remédio, às vezes você toma uma dose maior de remédio, você pode perceber como você fica mais... Conforme o teu estado emocional, aquilo vai potencializar. Então, o perigo é isso, fica laceado lá a teia de sensibilidade, enquanto vai saindo criatividade boa tal, vai entrando coisa ruim de fora, que você não tem estrutura emocional para aguentar. E é aí que começa. Você quer uma droga mais, por que nem sempre a maconha é porta de entrada para as outras drogas? Tem gente que acredita nisso, começou pela maconha, vai parar no crack. Não é assim, mentira também. Às vezes fica só na maconha, tem uns da década de 60, 70, então até hoje maconheiro. E tem um maconheiro que trabalha e tem um que não trabalha, que está lá perdido, já virou esquizofrênico, porque a maconha faz isso ao longo do tempo. Vira esquizofrenia. Então tem tudo isso. Tá, tem o problema de trabalhar o que vem antes, é isso que eu falo para ele, que eu falei para esse aluno. Veja se isso saiu de dentro de você, é sinal que você pode fazer exercício, fazendo um curso de desenho, já que você gosta de desenho, ele é grafiteiro, né? Daí ele pegou e falou, porque quando eu falei isso, ele falou, mas como que eu posso fazer isso, professora? Eu estou pensando desse jeito que você falou,
Estou pensando seriamente de querer ser isso direto, sem precisar usar droga. Eu falei, você vai precisar fazer exercício. Porque não fique pensando que a arte é só inspiração. Né? Vai baixar o santo lá, eu vou pintar, vou desenhar. Não, é muita transpiração. Para você fazer arte, você tem que transpirar, você tem que exercitar, aprender, todo dia desenhando. Então, esses 2 pontos que eu sempre gosto de tocar, né, em sala de aula, assim, esses 2 pontos, porque é bem aí. Porque a gente fica comprando cultura que é dos outros e fica tentando adaptar a nossa e fica consumindo droga que nem é consagrada, porque você sabe que tem drogas que são utilizadas hoje em dia, que são consagradas num ritual indígena, porque eu frequentei 2 anos uma comunidade indígena que eles usavam, mas eu não usava porque eu não queria sair do meu estado de consciência. Isso é opcional. Mas eu participava dos cantos, da música, para aprender como que era aquele ritual. Mas eu, quando chegava na hora de consumir, acho que era tipo de uma ayahuasca que chama, né? Que não sei se já ouviram falar. É de uma erva, né? Santo Daime. O Santo Daime que falam, acho que Santo Daime vocês já ouviram falar, né? Ayahuasca é o nome da erva. E eles consagram e usam para aquele ritual. Tá, ponto. Aí é uma coisa. A mesma coisa a marihuana, né? Que chama também, que é a maconha. Também é usada em rituais. Consagrada, daí causa um efeito. Agora, se você pega uma e vamos fumar um baseado aqui e ficar por aqui mesmo, é outra coisa. Você está também chamando outras energias, que eu digo, não estou falando de crença, tá? Religiosa. Estou falando de energia mesmo, como eu falei da malha. Daí vai entrar tanto o bom quanto o ruim. Daí você fica desequilibrado. Até se recuperar, às vezes a pessoa quer uma droga mais pesada, porque daí, nesse caso eu acredito que puxa a droga mais pesada. Por quê? Porque ela desequilibrou tanto que ela quer sentir só o prazer de novo. Ela começa a ficar agressiva, ela... não, eu vou querer também uma droga mais agora. Então, tá, isso aqui você vai ficar elétrico, não vai dar tempo nem de pensar. Daí ela aceita a outra. Nesses casos, eu acredito sim que a maconha é a porta de entrada. Quando ele já não tem estrutura psicológica nem emocional. Então, a minha contribuição seria esses 2 pontos a princípio. Né? Se vier mais, eu posso falar. Nós vamos ver, antes de nós falarmos do encaminhamento técnico, né, a respeito dessa questão, que é uma que nós precisamos conversar aqui, é um encaminhamento de qual procedimento nós tomamos diante de um caso, certo, de drogadição no ambiente escolar, tá? Mas anterior a isso, vamos ver aqui só um pedacinho do documentário em que as pessoas já estão viciadas, já são drogadas e condenadas ali, tentando uma recuperação, tá? Tive habilidade para estar lidando com os meus sentimentos e fui buscar o prazer imediato que as drogas me davam. O motivo que me fez usar drogas, primeiro foi a curiosidade, depois foi uma falta de comunicação dentro do meu lar. Nesse bairro eu comecei a me envolver com as pessoas que eram usuários de drogas e comecei a namorar um rapaz, né? Eu tinha 13 anos. Ele tinha 16 anos, ele já usava droga injetável e eu não sabia. O motivo que fez eu usar droga foi as minhas amizades. Eu querer saber como é que era, o que dava, os efeitos. O começo foi bom, até me tornar um dependente químico. Na adolescência, o que a gente observa muito são os jovens começando a usar droga por curiosidade.
A curiosidade é uma característica natural da adolescência. Então, a curiosidade é um fator de iniciação. Mas dos jovens que experimentam, poucos desenvolvem a dependência química. Porque continuar dependente vai depender de outros fatores, como, por exemplo, o efeito que a droga faz nesse jovem. Eu começava, né, a ficar com meus amigos na esquina, né? Começava a ficar conversando, né? Aí eles iam usar as drogas deles, né, e nunca me chamaram, né? Eu também nunca pedi. Aí uma vez, um certo dia, eles foram e me chamaram. Comando da família para poder manter o uso. Eu percebi que eu não conseguia mais ficar sem as drogas. Quando, por alguns instantes, eu ficava lúcida, mas quando eu ficava lúcida, eu não tinha mais aquela coisa que eu falei do desespero, eu não tinha mais o equilíbrio. Então, no começo ela dava prazer, depois a paranoia, depois a depressão. Então, quando eu ficava sem usar, a depressão era muito forte, a vontade, o desejo de morrer era... E, na verdade, a família é muito importante em todos os momentos. Na iniciação do uso de droga, na manutenção, enquanto a pessoa continua a usar, e mais importante ainda, quando a pessoa entra em tratamento e se propõe a parar de usar. O que nós vamos ter é não ter usuário. Para não ter usuário, nós vamos começar a fazer uma reflexão. Como evitar esse usuário? É uma questão econômica? O que é? Não. A gente pode perceber que a grande maioria do cidadão que vai para o consumo da droga tem origem familiar. Eu, enquanto eu me drogava, ficava doidona, e eles estavam ali vendo a filha deles de 13 anos, adolescente, se matando dia após dia, se picando dentro de casa, sem poder fazer nada, porque não fugia mesmo, ficava dias na rua, mas tinha medo que um malandro tivesse fazer uma maldade comigo. Então a minha mãe começou a aceitar que eu me drogasse dentro de casa para não passar a noite na rua. É uma doença há 30 anos, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, há 10 anos ela vem sendo estudada e tratada. Existe uma legislação, certo? Estadual e até uma resolução do governo do Estado, na época até do Requião, com o secretário da Educação, o Maurício Requião, certo? Proibindo o consumo de drogas lícitas, certo? A, no mínimo, 100 metros do ambiente escolar. Proibido. Vamos lembrar onde é que está a nossa escola. A 100 metros do ambiente tem um bar? Sim. Sempre. Aqui na frente só tem bar. Né? Nós saímos aqui, só tem bar. Está entendendo? Sim, nós temos um problema aqui que a gente não consegue tratar. Certo? Por quê? Porque nós também acabamos sendo uns dos promotores da condição. Certo? A professora coloca a questão da maconha. E eu coloco que a questão até mesmo das drogas lícitas é um problema. Certo? A ser tratado, a ser conversado frequentemente dentro do ambiente familiar e muito mais no ambiente escolar. E nós não trabalhamos isso. Nós temos uma disciplina no ambiente escolar que diz sim, disciplina de drogas lícitas e ilícitas. Não, nós temos sim uma palestra sobre drogas. Aí quando nós temos uma palestra sobre drogas, aparece a maconha, a cocaína e o crack. Né? Não aparece a vitamina, não aparece a cerveja e não aparece a cachaça. Certo? Esses são drogas. E o cigarro. E o cigarro. E os adolescentes, eles, em primeiro lugar, eles têm dinheiro para consumir a cocaína? Certo? Na escola pública, então entra por onde? Eu vou ali na frente e compro um tonelzinho, certo? De garrafa de pinga plástica, ali no plástico, garrafa plástica, a R$1,50. Isso eu tenho. R$1,50, rapaz, se eu tomar aquela cachaça ali, evidentemente que eu vou ficar muito doido. Agora que não faz isso na cabeça de um jovem, um adolescente que reuniu ali, que eles não têm, ele sempre vai precisar do outro para poder sustentar a sua prática. Certo? Ele não comete
sozinho, ele não se droga sozinho. É sempre no primeiro momento em grupo, certo? Porque, não, eu estou sozinho, então eu estou com vontade de fumar uma maconha. Isso é consequência, né? No primeiro momento está um grupo de amigos ali, de colegas, enfim, que acabam fazendo essa prática. Agora nós temos um problema. Você está lá no ambiente escolar, e aí logo em seguida eu preciso que o Dr. Carlos venha aqui expor, porque é um problema jurídico. Nós estamos no ambiente escolar. Sou professor, sou agente educacional, sou o educador lá do administrativo. Então, eu vou até a sala de aula, terminou a aula, abro a sala, está entendendo? Eu sou um dos responsáveis, talvez, por fechar as cortinas e tal. Fecho a cortina, fecho a janela, olho debaixo da carteira, certo? Da sala do segundo A, tem um objeto estranho, certo? Um cigarro, acho que é um cigarro de maconha. Ou então uma trouxinha branca que aparenta ser algo com cocaína. O que eu faço? Lembrando que eu estou na escola privada. E que talvez eu seja o professor daquela sala e sei quem senta naquela carteira do segundo A. O que eu faço? Compreende? Qual procedimento técnico que eu tenho que deter para poder tratar, certo, dessa condição? Vou lá, retiro aquele cigarro de maconha, retiro aquela trouxa suspeita da carteira e levo para a coordenação? Sabendo quem que senta naquela carteira do segundo A e do problema que isso vai acarretar a minha pessoa? Como é, professor, que eu faço? Qual que é o procedimento? Ora, no primeiro momento, certo, do entendimento daquilo que possa acontecer com a gente, eu preciso de uma testemunha. Certo? Eu vi, mas eu vou precisar buscar alguém da coordenação pedagógica, um agente do que está ali, educacional, vem aqui comigo. Certo? Olho o objeto. Eu não vou retirar ele. Por quê? Porque eu sou funcionário da escola privada. Está entendendo? E como é que é? E tem mais. Eu vou dizer, não, estava aqui embaixo dessa carteira, estou trazendo para você. Qual que foi a testemunha que viu eu tirando daquela carteira, gente? Eu tirei e levei. Estava onde? Aí a coordenadora pedagógica, estava em que carteira? Em qual sala? Vou mostrar, estava aqui, ó. Estava embaixo dessa carteira. Tirei a prova dali, não tinha testemunha, e o negócio pode virar contra mim, que sou um pobre agente que estou ali organizando o espaço escolar. Como é que eu faço? Entendendo? Sabendo que eu estou na escola particular, sabendo que aquela carteira é do tal da escola, que tem sobrenome. O que eu faço? Tá entendendo? Vai ser despedida, minha filha. Certo? Abafa esse negócio, vai ser despedida, não tem como, fica quieto, não aconteceu nada. Se você não quiser que a coisa revolte com você. E você indignada porque isso não pode ficar assim, de repente vai e registra uma denúncia particular sua sobre o que acontecido. Beleza, acabou de matar, acabou de condenar ao suicídio social da sua pessoa. Porque daí, lembra que no processo, uns mais iguais que os outros, pode falar, te processar por calúnia e difamação. Então, essa pessoa, inclusive, ela já tem um problema contra mim, contra o meu filho. Isso é impossível ter acontecido. Que história é essa? O que você está fazendo? Da onde você tirou? Olha, é isso que acontece aí, evidente que nasce uma história, morreu o professor. Professora, morreu o nosso agente. Já é. Deixa eu só complementar assim, que também fora que ela vai passar pela X9, que eles falam, né, que é a cagueta. Para os que usam a droga, ela tá ferrada também, porque daí eles já vão mirar aquela lá, é X9, e ainda são capazes de dar uma calhamaça de pau nela na saída, dizer que você tá aí caguetando todo mundo, né? E acontece de professor querer ajudar sozinha, como você disse, não dá. Tem que ter inteligência, sabedoria, trabalhar em grupo, né? Fazer a coisa certa. Tem que haver uma técnica. E a técnica na qual
certo? Nós, durante todas essas palestras, no primeiro momento nós orientamos, é de que sempre haja uma testemunha no processo, naquilo que você encontrou. Segundo, que você certifique-se que se foi removido o objeto, certo? Que ele foi registrado no mínimo em uma ata do acontecido, certo? Hoje, no dia tal, na sala tal, tal funcionário tal, junto com, tá entendendo? E tal, e tiramos tal coisa da carteira tal. Pronto. Me livrei um pouquinho. Agora vamos dar consequência a esse processo. Tá vendo como é complicada a coisa para nós? Por que que nós encontramos e como é que nós agimos? Você está entendendo? E pode se transformar isso num maior conflito no ambiente escolar. Nós buscamos que se crie no ambiente escolar, a partir desses cursos orientados aqui pela SAEPAR e pelo Instituto Acácia, que a grande intenção é que nós consigamos criar uma comunidade escolar, certo? Nos moldes que a professora aluna já deixou aqui caracterizado, da equipe multidisciplinar que acontece nas escolas do ensino público do Estado do Paraná. Uma equipe multidisciplinar para tratar dessas especificidades, que tenha condições técnicas de poder fazer os encaminhamentos necessários, certo? Dentro do previsto, não só no estatuto da escola, mas jurídico do processo. Porque nós estamos desguarnecidas. E para isso, eu preciso, então, convidar o doutor Carlos para poder falar um pouco sobre esses encaminhamentos. Tá bom? Eu coloquei aqui. Bem, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou o homem do macarrão, que estava lá no fundo, né, dentro do levantamento. Eu sou advogado do SAEPAR, de várias entidades sindicais, sou advogado também do Instituto Acácia, faço parte da direção, a convite da atual gestão. Eu fiquei escutando vocês aqui e como eu fiquei acompanhando como ouvinte ali no fundo todos os encaminhamentos, em alguns momentos você fica até assim dá uns comichão assim de vontade de falar, né, de se posicionar. Mas não é o meu momento, até porque a minha intervenção ela tem que, pelo menos minimamente, buscar ser técnica. Eu tenho 3 assuntos para tratar com vocês. São a situação, então, falar sobre o bullying, uma situação legal, falar sobre as drogas, falar sobre o racismo. Como o professor Denis comentou e já deu o gancho para nós começarmos a falar sobre a situação de drogas, e principalmente já dentro de uma situação real, dentro da escola, aquilo que vem ocorrendo, eu vou começar por esse âmbito aqui. Num caso qualquer dos envolvimentos de vocês, seja na escola pública, seja na escola privada, seja em qualquer momento fora do ambiente escolar, que vocês se depararem numa situação como essa que o Denis colocou, né, de você localizar algo que tem a sua suspeita, né, principalmente em sendo droga, o grande cuidado que vocês têm que ter é exatamente o de não se expor sem a condição de ter uma testemunha. De preferência, se a administração da escola está naquele momento na escola, parar o que se está fazendo, chamar uma outra pessoa para que fique ali ou chame a administração, e a administração, através da coordenação, da direção, ela venha a verificar aquilo e, se for o caso, tomar as medidas de chamar a polícia, enfim, o que a escola assim entender por direito de se fazer. Por quê? Porque o simples fato daquela substância estar ali, ela é uma substância ilícita. Se ela é uma substância ilícita, aquele que for pego com ela pode ter que explicar toda essa origem.
E se você for pego com ela, você vai ter que explicar onde achou, por que achou, como estava, como não estava. Então, antes de até botar a mão naquilo, vocês comunicarem à administração, trazerem a administração ao conhecimento daquilo. O mesmo ocorre, gente, e tem que ocorrer, quando vocês têm o conhecimento de algum aluno que está fazendo uso. Vocês levem isso ao conhecimento da direção, com os cuidados necessários. Você nunca vai dizer que está usando, ou ele estava usando tal produto, porque você não sabe. Você pegou ele fumando num cantinho. Será que realmente era maconha? Será que não era desses cigarros malucos que a gente vê por aí? Então, quem investiga? Não são vocês. É a instituição que vai fazer essa investigação. E vai tomar as medidas de proteção da escola, inclusive, para que a escola não seja levada a ser corresponsável em uma atitude qualquer. Porque nós temos que separar, gente, a situação legal, ela sempre trabalha em dois momentos. Ela trabalha no crime e no cível. No delito, que vai gerar uma pena de reclusão, de prisão, enfim, de multa, e uma pena de indenização. Quando alguém se sentir prejudicado por algo. E essa penalização, ela passa junto com o crime ainda é pessoal, ele não atinge a pessoa jurídica, ele não vai atingir a escola, ele vai atingir o administrador, o funcionário, enfim, aquele que tomou atitude irregular ou ilegal. Já o cível vai responder à instituição, seus possíveis sócios num desdobramento, e vão responder vocês também, com ou sem capacidade de pagamento. Mas vocês vão responder juntos. Então tem que ser tomado muito cuidado com essas relações civis que a gente tem. E vocês têm uma relação civil muito peculiar, porque vocês, aqueles que trabalham principalmente do ensino fundamental e ensino médio, trabalham com incapazes. Perante a lei, eles são incapazes. Tem a relatividade da capacidade, enfim, mas eles são incapazes. E essa incapacidade, qualquer atitude fora do contexto social pode ser entendida como uma agressão, gerando indenização. Como a escola vai ficar com medo de sofrer qualquer tipo de indenização, num primeiro momento, o que ela vai fazer? Demiti-los. Por uma situação de tirar o problema do foco. E haver uma proteção da instituição. A instituição vai tomar as atitudes para uma proteção da instituição. Ela tem que permanecer. Então, ela vai tomar uma atitude para a sua proteção, por conseguinte, vai afastar aquela situação, ou aquela pessoa que tomou as medidas que foram entendidas como incorretas, sejam legais ou ilegais. Então, esse cuidado é muito importante que se tenha. Então, essa informação que o Denis trouxe, onde ele deixa claro, ó, testemunha, isso é condição sine qua non. Você tem que estar sempre amparado, nunca chame uma responsabilidade em demasia. Divida com a pessoa que está a seu lado, de preferência com o seu superior. Divida isso, traga isso à baila. E tome junto com ele, não deixa também, que às vezes a pessoa, no afã de tentar resolver aquilo ali, ele até é teu superior, mas ele vai tentar tomar uma atitude irracional, vai lá mexer naquilo de uma forma equivocada, digamos assim. Não, vamos pensar direitinho, vamos ver se não tem que chamar a polícia, vamos, enfim, tomar todas as medidas que são aplicáveis nesse caso. Agora eu vou voltar um pouquinho sobre a situação de drogas, sobre a situação de legislação no país. Gente, até 1900... até antes da família real vir para o Brasil, nós não tínhamos nenhum tipo de legislação de drogas no país. Quando a família real desembarcou aqui, aí nós passamos a ter algum tipo de legislação, que ela já falava dos venenos, que nada mais são do que drogas.
né? Então falava do manuseio, de como guardar, enfim, algum tipo de regramento sobre alguns tipos de venenos. Até 1921, mais ou menos, nós não tínhamos nenhuma proibição contra a maconha, contra o ópio, contra nenhuma dessas drogas. Eram todas liberadas no Brasil. Aí, em virtude de alguns tratados que o Brasil fez junto às instituições de época, foram tornadas ilícitas a posse de algumas drogas, dentre elas o ópio, né, que daí só podia ser utilizado para fins medicinais. Ainda assim, a maconha poderia ser utilizada até aquele momento para fins medicinais, a cocaína poderia ser usada para fins medicinais, como hoje nós temos as anfetaminas, que são ditas por receita. Nós tínhamos o poder, havia o poder de serem utilizadas via receita. Né? Tanto a maconha como o ópio, a cocaína, em algumas outras situações. Com a evolução das proibições, surgiram o tráfico e tudo isso que nós temos aqui, né? Tudo aquilo que nós enfrentamos hoje. Trata-se, com a evolução dos projetos e das legislações de drogas, começou a se tratar algumas drogas com alguma benevolência, vamos dizer assim, e outras não. O principal avanço que eu vejo, né, que aconteceu foi que dentro das nossas legislações chegou-se ao ponto de se separar, né, o usuário do traficante, né, determinando. Aí os tribunais, o que eles fizeram? Eles começaram, a partir da legislação, que no Brasil tem por... como é que eu vou dizer? Existe no nosso legislativo o grande costume de se escrever com palavras belas, mas não se ser objetivo nas coisas, deixando vácuos de entendimentos dos maiores possíveis. A meu ver, e essa é a minha opinião pessoal, isso é para proteger aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, para poder fazer um esquema de defesa em todos os momentos diferenciados. Porque daí eles têm a condição de ir lá com um bom profissional e criar condições processuais para que se analise as formas de se fazer as coisas. Então, por isso, nós temos sempre dizem que a legislação brasileira é como se fosse um queijo suíço, ou seja, cheia de furos dos mais diversos tamanhos. A legislação de drogas não é diferente. A legislação principal que nós temos é a legislação criminal, né, que trata desse assunto. Porém, gente, nós temos hoje no Congresso Nacional aproximadamente 250 projetos que tratam sobre a situação de drogas. A grande maioria, diria assim uns 140 mais ou menos, todos ligados ao álcool. Uns falando que tem que tirar a propaganda da cerveja, outros dizendo que não pode ter a propaganda da cerveja, outros encaminhando que até a propaganda da cachaça, como já ocorria anos atrás, estaria totalmente liberado, e assim sucessivamente. Como alguns projetos que tratam, como é tratado na situação do cigarro, daqueles rótulos com identificações determinando não só o potencial do álcool, mas os efeitos, e assim sucessivamente, que eles dizem que isso inibe as pessoas de usarem. Eu, sinceridade, nunca vi um fumante, onde saiu esse negócio na caixinha lá, dizer que ele ia parar de fumar, ou quem estava iniciando a fumar, parar de fumar, porque estava escrito lá. Eu ainda me lembro muito bem de estar, algumas vezes, em locais que vendiam cigarro, e o indivíduo dá a carteira assim, a hora que estava sendo adquirido o cigarro, e o cara olhar aquela foto assim, não, mas eu não quero para impotência, eu quero para câncer. Por causa da foto, né, que tinha ali, da impotência do câncer. Quer dizer, ele não parou de fumar, ainda levou aquilo em tom de chacota. Então, eu acho que as políticas, aí de novo uma opinião pessoal minha, as políticas de drogas, elas têm que ser invertidas. Porque, de novo, aquilo que foi falado aqui,
Se droga fosse ruim, ninguém começava a usar. Ela é utilizada exatamente porque ela causa uma sensação de prazer. Num dos depoimentos que foram passados aqui, a pessoa falou assim, como é que é? Eu parei de gostar de drogas ou coisa que valha, quando eu me achei dependente dela. Não, o dependente para de usar droga e se sente mal exatamente porque ele não consegue manter o pagamento dessa droga. Porque se ele conseguisse manter, ele ia se atolar até morrer. Isso é o óbvio, porque ele perde a consciência a partir daquele momento. Né? E aí vai dar o frisson, aquela coisa ele entra no período de baixa, de depressão. Se ele não tem a droga, aí ele se sente mal e vai buscar os caminhos que geram as outras ilicitudes, pequenos furtos, etc., que a gente vê por aí. São os desdobramentos. A política, a meu ver, nesse caso, ela é completamente equivocada. Hoje, na legislação que nós temos, a lei mais forte que é a lei criminal, é a Lei 11.343, de 2006, né, que fez essa separação, né, dos usuários do traficante, e aí os tribunais deram uma aprimorada nessa legislação e começaram a definir o que é usuário. Aí, por uma situação de julgamentos repetitivos, etc., definiu-se que a posse de até 15 gramas de alguns tipos de drogas, em alguns outros um pino e assim sucessivamente, tornariam essa pessoa um usuário. Não que ele não vá ter um tipo de penalização, ele vai ter algum tipo de penalização. Né? Mas daí ele não é traficante, onde as penas são extremamente graves hoje para esse tipo de crime. Né? Não tem surtido muito efeito esse tipo de legislação e de punição, tanto que toda hora pegam gente nova, gente carregando, e antigamente você via a notícia na televisão ou no rádio, enfim, no jornal escrito, que o indivíduo tinha sido pego com 50 gramas, 30, 40 gramas, agora ele pego com 50 toneladas, sabe, alguma coisa do gênero assim, né? Quer dizer, isso é uma prova de que as legislações estão com falhas. Dentro do ambiente escolar, gente, então, volto a frisar, drogas. Vocês, como educadores, em qualquer das funções que vocês estiverem exercendo, detectaram um aluno com um problema que pode ser por utilização de drogas. Encaminhem isso para o seu superior, encaminhem para a administração da escola, que, a meu ver, deverá, pelo menos por dever de ofício, chamar os pais, verificar o que está acontecendo e fazer as comunicações. A escola, ao fazer esse tipo de comunicação, vai tomar os cuidados para não acusar, mas deve pegar o ciente dos pais, de que houve uma comunicação, de que o filho vem enfrentando alguns tipos de problemas na escola, que não há como identificar do que possa ser, mas, enfim, que seja feita uma investigação em casa, porque não cabe ser feito na escola. Volto a dizer, com todos os cuidados possíveis, não em função da lei penal, mas em função da lei civil, que pode gerar todo tipo de processos e de encaminhamentos nesse sentido. Então, vocês, como auxiliares, tomem sempre esse cuidado. O exemplo que foi trazido pelo Denis é o exemplo mais bacana de se trabalhar. Por quê? Porque ele contempla todas as possibilidades, né? E a saída técnica para vocês é o cuidado. Toda ela é o cuidado. Ter alguém junto, de preferência a chefia. E, gente, nós temos o dom, principalmente nas relações de trabalho, nós ainda carregamos coisas muito antigas dentro da gente, que é fazer tudo na informalidade. E isso é um erro do trabalhador, é um erro do dono do empreendimento ou dono da empresa. Tenta se fazer. E eu não estou colocando maldade nisso aqui, nenhuma não. Sabe, é uma situação cultural, a gente tem isso por cultura. Sabe, nós não fazemos um papelzinho, nós não oficializamos as coisas. E esse tipo de encaminhamento é muito importante que seja feito sempre de forma oficial.
Quem é da administração, trabalha nas administrações das escolas, eu diria o seguinte: se não existe um livro-ata para as ocorrências com alunos diárias, que seja criado esse livro-ata. Seja feito um termo de abertura, com a assinatura dos donos da instituição, enfim, os superiores maiores, o administrador, para que esse livro-ata contenha toda a diária da escola. Qualquer coisa que sair do comum seja lavrado ali na presença de testemunhas, etc. Isso daí pode ficar aquela coisa, pô, mas para que isso? Para proteger primeiro a escola. Não é nem para proteger vocês, para proteger primeiro a escola de situações assim horrorosas. E logo depois, por conseguinte, vocês também estarem protegidos. Então é muito importante esse tipo de encaminhamento. Esse livro-ata, inclusive, gente, ele se aplica numa situação de bullying que venha a ocorrer. Ele vai se aplicar também numa situação de racismo. Por quê? Porque vocês têm tudo isso de forma oficial, está ali. Vocês têm documentos, vocês têm dados para serem levados adiante. A escola, num problema